Você vai precisar do tecido, tesoura e de uma canetinha ou caneta. Este cronômetro também vai estar na descrição. Cortando a blusa. Com o tecido dobrado num tamanho que caiba o nosso molde, vamos posicionar ele tirando toda a dobra ou possível acúmulo de tecido que fica embaixo do molde. Depois disso, vamos posicionar o canto do molde no canto do tecido. Observe que o canto esquerdo do molde está na dobra do tecido. É muito importante posicionar o molde exatamente dessa forma. Depois alfinete e corte. Como nós já colocamos os centímetros de costura, nós não precisamos deixar nenhum espaço além do molde. Então vamos cortar ele rentinho ao molde. Nós acabamos de cortar a parte das costas. Vamos usar o mesmo molde para cortar a frente também, porque a única diferença é o tamanho do decote. Quando abrirmos, ele vai estar inteiro. É por isso que é importante que a dobra do tecido fique no lugar certo. Atrás do tecido, ou seja, no verso, nós temos essa parte mais peludinha, né? Mais camurça, porque é o moletom, e o lado de fora que é esse liso. Vamos dobrar aqui. E vamos cortar agora o da frente. Nós vamos dobrar o tecido novamente, do mesmo jeitinho que fizemos no outro, em um tamanho que caiba o nosso molde. Vou chegar ele bem lá para cima para economizar espaço. Observe que não tem muitas sobras de tecido para o lado do molde. Você deve dobrar o suficiente para caber o molde. Novamente eu coloquei o canto do tecido no canto do molde, cortei e agora chegou a parte que eu havia mencionado quando fizemos o molde. Este decote é o da frente e o menor é o das costas. O das costas nós já cortamos. O da frente nós precisamos colocar 1 centímetro de costura, como eu havia falado quando fizemos o molde. Eu preferi deixar esse espaço agora para que você não confunda. Então, veja bem como estou colocando 1 centímetro acima da linha do pescoço da frente. Agora, vou tirar o alfinete para a tesoura não pegar em cima do alfinete. Preste bastante atenção em como você vai cortar. Corte na linha que acabou de desenhar apenas até a metade. E vindo pelo outro lado, corte também apenas até menos da metade. Dobre o molde e corte o pedaço que ficou faltando. Dessa forma, você vai ter o decote da frente, mas não vai perder o molde quando você precisar cortar novamente as costas. É uma forma de ter um molde aproveitado para frente e costas, sem precisar de 2 moldes. Cortando a manga. Dobre o tecido, coloque o molde da manga, tente deixar ele bem retinho. Veja que a linha vermelha do centro do molde é paralela com o canto do tecido. Posicione o molde da mesma forma que eu, pois isso interfere no caimento, mas não vou explicar sobre isso agora. Após isso, é só cortar rentinho ao nosso molde. Vou tirar os alfinetes e como nós fizemos com o tecido dobrado, nós já temos as 2 mangas. Vamos guardar. Cortando o capuz. Dobre o tecido em um tamanho que caiba o nosso lado 1 do capuz. E agora vem a parte mais importante desse capuz. Essa partezinha de cima, que é a menor, precisa estar na direção da dobra do tecido. Veja que o lado oposto é aberto. Em cima tem a dobra, é lá que nós vamos colocar o cantinho. Isso é muito importante. Se você não fizer dessa forma, você não vai conseguir acompanhar a montagem.
Muito provavelmente você ainda não conseguiu entender como será a montagem desse capuz. Mas não se preocupe, você só vai entender mesmo na hora de costurar. Vou te ajudar com o passo a passo. Por enquanto, apenas faça o que eu estou fazendo. Este é o resultado final. Agora nós vamos cortar o fundo do capuz. Você não precisa dobrar o tecido, ele é apenas uma face. Encontrei um pedacinho aqui no tecido que coube ele. Vou cortar ele rentinho, porque ele já inclui os centímetros de costura. E pronto. Cortando o bolso. Assim como o fundo do capuz, o bolso também não precisa que o tecido esteja dobrado. Vamos alfinetar em apenas uma face do tecido, cortar e pronto. Assim que fica o resultado, com apenas uma face de tecido. Cortando as orelhinhas. Há várias formas de cortar as orelhinhas do capuz. No final, você vai precisar de 4 pedacinhos desse. Para isso, eu dobrei o tecido e já desenhei as 2 que eu preciso. Se você não tiver tecido suficiente para cortar as 4 orelhas desse jeito, você pode cortar elas separada. Agora eu vou cortar rentinho e no final eu terei 4 faces. Porque como o meu tecido está dobrado e eu tenho 2 desenhos de orelhas, quando eu tirar os alfinetes, eu terei 4 faces de orelhas. Se você quiser acompanhar a costura e o acabamento do casaco de capuz, se inscreva em nosso canal e acompanhe os próximos vídeos. Até mais!